Bom dia a todos, a todas presentes, internautas. É uma satisfação estar aqui novamente nesta casa abençoada para tratarmos de um tema que tem uma pequena história introdutória. Nós estamos vendo aí na tela o nosso querido, saudoso Dr. Zalmino Zimmermann, que acho que todos aqui conhecem, porque ele foi juiz federal, espírita, convicto desde o nascimento, e desencarnou aqui em Campinas, dia 19 de maio de 2015, tendo nascido em Porto Alegre, 3 de outubro de 1931. Eu conheci o Dr. Zalmino e certa vez chegou à minha mão um original de um livro que ele havia escrito e que ele estava um pouco hesitante em publicar. Eu li o livro, eu li o original, e depois nos encontramos num evento espírita em Porto Seguro, na Bahia, e ele me cobrou uma posição sobre a tese que ele estava lançando com aquele livro. Eu falei, doutor, se o senhor não quiser publicar o livro, porque o livro tem a paternidade, nós tiramos Zalmino Zimmermann daí e colocamos Eliseu e eu publico o livro. Eu acho que isso foi o suficiente para ele se decidir e publicar aqui pela editora Allan Kardec, ligada aqui a esta casa, que é o Espiritismo no século XXI. Em suma, depois nós vamos ver mais para frente, com detalhe, até estou colocando aí a dedicatória que ele me fez, ele me mandou, especialmente pelo correio, porque eu teria incentivado ele a publicar, ao nobre amigo, com um A maiúsculo, isso me honrou sobremaneira, Eliseu Mota Júnior, com o meu abraço muito fraterno, aqui datado de Campinas, de janeiro de 2012. E eu então comecei a estudar novamente esse livro, e o doutor lembra, depois nós vamos ver com detalhes daqui a pouco, que o saber humano, tudo que nós aprendemos ao longo da nossa vida, está ligado a um desses 4 ramos do conhecimento humano: a ciência, a filosofia, a religião e as artes. Não tem outro lugar para a gente aprender, a não ser que a gente colocasse mais uma fonte do saber humano, que é o Espiritismo. Aí aquele quadro ficaria assim. Teríamos, então, 5 campos do saber humano, que depois nós vamos evidenciar. Por hora, vamos só recordar a origem do Espiritismo, que todos conhecem, mas num aspecto um pouco diferente. Nós vamos ver o contexto sociopolítico da época em que Kardec nasceu e que escreveu a doutrina espírita ali na França. Um pouquinho antes da Revolução Francesa, ainda vigia o regime antigo, que era dividido em 3 estados: o clero, a nobreza e o coitado do povo, porque os outros 2 estados viviam sugando o povo. Eles não pagavam impostos, nem o clero, a não ser o baixo clero. Essa expressão baixo clero, alto clero, vem dessa época aí. E eles não pagavam impostos, nem os nobres, nem o clero. E o povo, aí industriais, agricultores, enfim, quem realmente carrega o piano, porque os outros carregam o banquinho. Então, carregar o piano era o povo, e o povo acabou se revoltando. Houve a convocação dos Estados Gerais, um juramento lá no estádio da Pela, que é um ancestral do tênis, até a Revolução realmente ter como marco, porque aquilo já vinha efervescente. A queda da Bastilha, a Bastilha foi uma fortaleza antes, e nessa época tinha ali meia dúzia, 6 ou 7 presos. Então ela tinha mais um valor simbólico, era também um arsenal. Então o povo tomou a Bastilha, então a gente tem como marco inicial da Revolução Francesa a queda da Bastilha, dia 14 de julho de 1789. E aí foi um mar de sangue. Praticamente todos os envolvidos acabaram guilhotinados, inclusive o casal real, Luís XVI e a Maria Antonieta. E era costume
quando decapitava, o carrasco pegava, como estão vendo ali, a cabeça do decapitado pelos cabelos, e isso aconteceu, inclusive, com Luís XVI e a Maria Antonieta. E aí, a Revolução Francesa teve 4 fases, né? Assembleia Constituinte, Assembleia Legislativa, a Convenção e o Diretório. No final, o Diretório, mais exatamente no dia 9 de novembro de 1799, aquele tempo a Revolução mudou o calendário, então esse mês de novembro era chamado de Brumário. Então, 18, Brumário é conhecido como o dia em que Napoleão conseguiu instalar a Era Napoleônica, que ela foi composta também de 3 estágios. O consulado, eram 3 cônsules, mas quem mandava era ele. Ele era o primeiro cônsul geral, que seja, os outros 2 cônsules apitavam muito pouco. Isso foi de 1799 a 1804, exatamente o ano que Kardec nasceu, e nós vamos ver que tem a ver os 2. Depois, o Império, ele se autoproclamou, houve um plebiscito, mas dirigido em 1804, e depois a coroação, que nós vamos falar agora mesmo. E vai até 1815, quando ele é deposto, vai para a ilha de Elba, consegue fugir de lá, fica mais 100 dias no poder, que é o chamado 100 dias, a terceira fase, e depois, sim, ele vai para a ilha de Santa Helena, onde ele vai morrer a 5 de maio de 1821. Nesse mesmo ano que ele se autoproclamou imperador, aliás, do 18 Brumário, o espírito Humberto Campos, que nessas alturas já assinava Irmão X, por causa daquela problemática toda dos direitos autorais, ele conta, no livro Cartas e Crônicas, se vocês quiserem depois podem ler, uma crônica chamada Kardec e Napoleão. Na noite de 31 de dezembro de 1799, na véspera de inaugurar o outro século no caso 19, do 18 para o 19, houve uma assembleia, lá na espiritualidade maior, estavam presentes os filósofos todos, gregos, enfim, os romanos. Ele vai descrevendo ali a assembleia que está presente e tal. E encarnado, Napoleão, né, levado lá. E o espírito que depois seria Allan Kardec também está ali. E aí o dirigente, que é o que consta o Espírito Verdade, que vai depois conduzir todo o trabalho da codificação, ele se dirige ao Napoleão e fala: olha, você está na frente de uma entidade, que era o Kardec, iria ser, não é, mais tarde, e eu só tirei um trecho para vocês verem o que eles falaram para o Napoleão. Este à frente do apóstolo da fé. Eles estavam frente a frente, Napoleão e Kardec. Napoleão encarnado, o corpo dele lá, ele emancipado, e Kardec ainda desencarnado ali, em 1799. Ele ia encarnar em 1804. Este à frente do apóstolo da fé, que sob a égide do Cristo, descerrará para a terra atormentada um novo ciclo de conhecimento. Então, aí então a raiz que nós vamos buscar, que o Espiritismo é uma fonte autônoma de conhecimento. Isso já foi avisado para o Napoleão. E ali, é uma crônica comprida, eles fazem uma série de advertências para o Napoleão, dar todo o apoio para o Kardec quando ele aqui estivesse, para implantar a doutrina espírita. Mas, quando ele retorna ao corpo, ele se esquece daquilo tudo, em 1804, isso foi 31 de dezembro de 1799, essa assembleia. Kardec encarna em 3 de outubro de 1804. Quando ele retorna ao corpo, ele se esqueceu daquilo, embora eu acredito que a consciência deve tê-lo cobrado, mas, embriagado pelo poder, ele se autoproclama imperador, e isso foi em maio de 1804. Quando é 2 de dezembro, ele manda buscar o Papa Pio VII, lá em Roma, para o Papa coroá-lo, na Catedral de Notre Dame. Só que na hora da coroação, ele toma a coroa do Papa, é um episódio histórico marcante, para deixar claro
que ele não ia aceitar nenhum tipo de soberania sobre ele. O Papa veio lá de Roma para coroá-lo, ele toma a coroa do Papa e se autocoroa, e coroa a Josefina, a esposa dele, como imperatriz. É um artigo que eu gostaria de recomendar para vocês, se é que já não leram, do Charles Kempf, que ele é do Conselho Espírita Internacional, é francês, morou aqui no Brasil, está publicado na revista Reformador, de abril de 2014, que ele vai fazer uma pesquisa histórica com base nos documentos que hoje estão disponíveis online, lá na França, sobre a história dos pais de Kardec, principalmente do pai, que a mãe esteve sempre com ele, mas o pai era uma incógnita. Jean-Baptiste Antoine Rivaio, dizem que ele era homem das leis, mas na verdade ele era soldado, ele trabalhava inclusive com Napoleão, e ele desapareceu em 1807, quando Kardec tinha 2 ou 3 anos de idade, e nunca mais teve notícia dele, pai dele. A mãe não, a mãe Jeanne-Louise de Hamel sempre esteve presente com ele. E uma coisa interessante, que Kardec, embora tenha nascido em Lyon, ele jamais morou em Lyon. Quem diz é ele mesmo, na Revista Espírita de junho de 1862, quando um padre inventou uma história de que ele estava super milionário, andava em carros de cavalos, de raça, pisava em tapetes. Então ele escreve um artigo na Revista Espírita de junho de 1862, dizendo que essa é a primeira mentira, que ele jamais ficou rico com a doutrina espírita. E segundo, que também o padre dizia, que tinha conhecido ele pobre em Lyon, e de repente ele ficou rico em Paris. Ele falou, bom, aí é a segunda mentira, porque eu jamais morei em Lyon, jamais. Ele nasceu ali por um acidente obstetrício, se é que podemos dizer assim. Por quê? Porque Lyon, ele morava aqui, em Bourg-en-Bresse, na França, quer dizer, a mãe dele, e ela foi, para vocês terem uma ideia no mapa da região da França, Bourg-en-Bresse está aí, onde a seta está montando. Então, a Madame de Hamel, Jeanne-Louise de Hamel, que é a mãe dele, estava grávida, o pai sumido já, e ela vai para Lyon, numa casa, na Rua Sala, 74, 76, para águas medicinais, e já em estado adiantado de gravidez, e Kardec nasce ali, numa casa de águas medicinais. E só. Aí ele volta para Bourg-en-Bresse, essa cidade aqui, e dali ele vai para a Suíça, que era ali pertinho, estudar com Pestalozzi. Ele só vai voltar em Lyon em 1862, nas viagens espíritas. Então, Kardec nunca morou em Lyon. Ali, no Pestalozzi, nós sabemos, tudo que nós sabemos do cotidiano, eu vou pular, que todos sabem. Estou tentando trazer essas notícias que o Charles Kempf tirou de documentos atuais ali na França. Bom, por essa época, vocês vão ver que a doutrina espírita nasceu, não foi de um parto normal, foi a forceps, porque a situação na França, em geral, e em especial em Paris, era complicada. Então, como eu disse agora mesmo, o Napoleão caiu em 1814, restauraram a monarquia e dos Bourbon, e aí assume Luís XVIII. Ele vai ficar de 1814 a 1824, menos aqueles 100 dias que o Napoleão voltou lá da Ilha de Elba. Ele é o último rei que morreu no exercício do reinado. Os outros estavam no exílio, nós vamos ver, ou já não estavam no poder de qualquer forma. Fica até 1824, quando ele morre, assume... Isso aqui não foi assim, tranquila essas transmissões, não. Foi tudo na base da luta, da guerras. Aí assume Carlos X, que fica de 1804 até 1830, quando tem essa Revolução de 1830. Essa Revolução de 1830, ela não tem nada a ver com a Revolução de 1789. Aquela lá era igualdade, fraternidade. E essa daqui, nós temos aí um quadro do Eugène Delacroix, de 1830, que mostra a liberdade personificada nessa mulher,
liderando o povo francês, símbolo de um movimento que inspirou o ímpeto revolucionário em toda a Europa. Para quem já assistiu ou leu a obra do Victor Hugo, ou Victor Marie Hugo, como os franceses gostam, ela foi sangrenta nessa batalha. Aí, que quiser ter uma ideia do que aconteceu ali, assistam Les Misérables. Bom, com a queda, então, do Carlos X, assume Luís Felipe, já não é dos Bourbon, é do Orleans. Ele, então, era burguês, ligado à burguesia, e foi durante o reinado dele que Kardec se casou com Amélie Boudet, em 6 de fevereiro de 1832. Até então, não se falava ainda em espiritismo. É só para a gente saber que ali estava a revolução, as barricadas na rua, tiros. Kardec nunca se referiu a isso, porque ele achou melhor deixar para a gente pesquisar isso depois, mas não foi fácil o trabalho dele. Em 1848, outra revolução. Aí vamos depor o Luís Felipe. Kardec está ali trabalhando como professor, tá casado com a Amélie Boudet. E as barricadas na rua, assume, no lugar do Luís Felipe, o Napoleão III, sobrinho do Napoleão I lá. E ele não assumiu como imperador. A princípio, houve uma segunda república, a primeira foi lá na Revolução Francesa, e aí ele é eleito presidente, o Napoleão III, e quando ele queria concorrer para um segundo mandato e foi impedido, ele deu um golpe de Estado e assumiu como imperador Napoleão III, porque o segundo seria o filho de Napoleão que morreu antes. Então ele se autonomeou e foi nesse esquema todo aí, ficou até 1870, na Guerra Prussiana, quando ele caiu. Enquanto isso, no aspecto político, no aspecto filosófico, Karl Marx e Friedrich Engels, eles eram jovenzinhos na época, 20 e poucos anos, eles estavam cozinhando a filosofia comunista, baseada no materialismo histórico e dialético, e publicam ali, no próprio 1848, um ano marcante, o Manifesto Comunista, que começa assim: um espectro ronda a Europa, esse espectro é o comunismo, e vai pregando que o trabalhador unido jamais será vencido, aquela história, e banir a religião, que eles tinham como ópio do povo, e a propriedade privada no mundo pós-capitalista, que nós vimos que não deu certo lá na Rússia e não vai dar mesmo. Mas eles estavam pregando isso daí em 1848. A gente atravessa o Atlântico e vem para cá, nesse mesmo ano de 1848, ali em Hydesville, em Nova York, as irmãs Fox têm o primeiro contato, assim, que está registrado, já havia antes, mas o registrado com o mundo espiritual. Elas conversam com o ruído, estabelecem ali uma forma de comunicação com um espírito que havia sido assassinado naquela casa antes, e inaugura aí a transcomunicação espírita. Aí está a casa que elas moravam, e aí está uma litografia do que aconteceu naquela noite de 31 de março de 1848. Esse ruído, essa comunicação, foi um despertar da humanidade para alguma coisa que tinha além da matéria. Então, na França e em outros lugares da Europa, elas se manifestaram através das mesas girantes e falantes. Nessa altura, Allan Kardec, ainda o professor Rivaio, ele ignorava isso aí. As pessoas se reuniam para ver as mesas girar, elas punham a mão sobre a mesa se levantava um pouquinho e girava. Depois elas começaram a tipografia, começaram a conversar com a mesa e tal. Falaram isso para ele simplesmente ignorou. Até que um dia, ele foi, eu já estive aí, na Rue de la Grande Batelière, número 18, onde morava a Madame Pleine-Maison, isso ele narra em Obras Póstumas, e ele vai assistir pela primeira vez, diz ele, a esse fenômeno das mesas girantes. E viu que tinha alguma coisa interessante naquele fenômeno, e começou a estudar aquilo mais a fundo. E começou a perceber que elas usavam essa coisa de bico, cesta de bico, para se comunicar com os espíritos. Mas eram conversas triviais, banais. Ele falou, mas esse fenômeno tem que ter uma causa, todo efeito tem que ter uma causa. E começou
a tomar conhecimento de reuniões que já haviam 50 cadernos já de comunicações, até que ele foi na Rue de Rochefort e conheceu a família Boudin, Caroline e Julie Boudin, duas adolescentes, excelentes médiuns, que foi através delas que ele recebeu quase a totalidade do Livro dos Espíritos. Aí, ele conheceu a família Roustan, de uma outra médium, Mademoiselle Jaffé, que fez a revisão inteira do Livro dos Espíritos, e depois, na casa dele mesmo, na Rua dos Mártires, ele continuou a revisar esse material todo, e ele, então, percebeu que não precisava dessa cesta de bico. Ele falou para as meninas, vamos deixar a cesta de bico e tenta escrever diretamente, sem usar intermediário. E publica, então, o resultado dessas pesquisas no dia 18 de abril de 1857, quando nasce para a humanidade a doutrina espírita. A publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, que tinha apenas 501 questões. E ele continua trabalhando nisso, de infatigável como ele era, trabalhando constantemente com médiuns diferentes. Ele diz que mais de 10 médiuns deram apoio, suporte para ele, e publica a segunda edição, que está aí, inteiramente refundida e consideravelmente aumentada, em 1860. Quem quiser também se aprofundar um pouco nisso, leia esse livro do Dr. Canuto de Abreu, que é o primeiro livro dos Espíritos de Allan Kardec. Bom, feita então essa introdução um pouquinho até longa, a gente pergunta, o que é o Espiritismo, afinal? Será que ele é uma ciência? É uma religião? É uma filosofia? É uma parte da arte? Ou tudo isso junto? Então fica meio esquizofrênico aí você não ter uma definição de dizer para os outros o que nós somos. Aí o doutor Zalmino Zimmermann propõe que a gente tente entender o Espiritismo como uma fonte autônoma dessas aí que eu citei. Porque desde priscas eras, a humanidade vem sofrendo modificações, sobretudo pelas descobertas desses três homens que estão aí da esquerda para a direita, Nicolau Copérnico, Charles Darwin e Sigmund Freud. Até Copérnico, a humanidade achava que ela era o centro do universo, que todos os outros planetas giravam em torno da Terra, o chamado geocentrismo. Mas Copérnico veio e acabou com isso tudo. O centro do sistema é o Sol. A Terra é mais um planetazinho, tá? Isso aí já tirou o homem do centro do universo e pôs ele aqui num pequeno planeta, nem mais bonito, nem mais feio, nem maior, nem menor do que os inúmeros que existem por aí. Até Charles Darwin, baseado na Bíblia, o homem se achava o top da cadeia animal. Na criação bíblica, ele achava que ele era diferente dos outros. Veio o Darwin e acabou com o estudo. Não é nada disso. Sofremos uma evolução no nosso corpo físico, cujas leis são idênticas a qualquer tipo de animal. E até Freud, os homens achavam que o seu pensamento, o seu agir, era produto do seu consciente. Não se imaginava que tinham alguma coisa inconsciente. Até que ele, não que ele descobre o inconsciente, ele estuda uma forma de acessar o consciente e chega à conclusão, principalmente através da interpretação dos sonhos, que 80% dos nossos pensamentos e atos são inconscientes. Nós só trabalhamos com esse 20% chamado ego para poder viver em sociedade. Mas nós vamos ver isso à luz da doutrina espírita, tudo isso daí é resultado do inconsciente. E a humanidade também achava que o mundo era esse aqui, o mundo físico. Esse é um quarto homem que veio modificar o pensamento da humanidade. Que a gente morria, ou não acontecia nada, terminou, como dizem os materialistas, ou iam para um lugar determinado, céu, inferno, de acordo com a nossa conduta aqui. E o Espiritismo veio provar que nós estamos imersos num outro mundo que está aqui em volta de nós, uma outra dimensão, para onde todos vamos e de onde todos viemos, com o resultado do aprendizado de lá e daqui. Então, o Dr. Zalmino Zimmermann, no livro então, Espiritismo século XXI, aqui da casa, define o Espiritismo assim. O Espiritismo, de peculiar feição gnosiológica, a gnosiologia é a ciência do conhecimento, comparece, chegados os tempos,
Por que chegados os tempos? Porque Kardec diz na Gênesis o seguinte: o Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência, sem o Espiritismo, fica na impossibilidade de explicar determinados fenômenos apenas pelas leis da matéria. Ao Espiritismo, sem a ciência, faltariam apoio e comprovação. O estudo das leis da matéria tinha que anteceder o da espiritualidade, porque a matéria é que primeiro fere os sentidos. Se o Espiritismo tivesse vindo antes dos estudos da matéria, ele teria abortado, como tudo que vem antes do seu tempo. Então, chegados os tempos, o Espiritismo veio como uma nova fonte de conhecimento, com força de contribuir significativamente para o desenvolvimento do saber humano. Vemos a crescer aqueles 4 ramos que já existiam aí. Então, eu vou repetir: a ciência, a filosofia, a religião, as artes e o espiritismo. Então, daqui para frente, nós vamos dizer, porque eu leciono há mais de 40 anos. 40 anos nesse ano, porque eu estou com 66, eu comecei a lecionar com 26. E eu aprendi que os meus alunos na plateia espírita não guardam mais do que 25% do que a gente fala. Então, quando precisa de saber alguma coisa, eu falo 4 vezes, porque 4 vezes 25 dá 100. Então, quais são mesmo os ramos do saber humano? Ciência, filosofia, religião, artes e espiritismo. Por que o espiritismo, então, não seria uma ciência? Aí o doutor vai gastar 1/3 das páginas do livro dele para explicar que a ciência, ela trabalha com a matéria, ela precisa de laboratório, ela não vai se meter naquilo que se chama de metafísica. Ela vai até onde a matéria termina, e é onde o espiritismo entra, além da matéria. Então, ele coloca lá, o espiritismo, ao encerrar esse capítulo, espiritismo e ciência. O espiritismo, por seu objeto, se mostra mais abrangente e não pode ser avaliado como uma mais das ciências. Depois ele passa para a filosofia. Então, o espiritismo não é ciência, seria uma filosofia? O que é filosofia? Filosofia é o amor, a sabedoria. Então, ele vai elaborar ali no seu livro uma série de segmentos filosóficos, começando de baixo para cima da esquerda, nos gregos antigos, passando por a Idade Média, Santo Agostinho, e vem subindo até chegar nos filósofos do século XXI, para ver se encaixava o espiritismo em algum desses ramos da filosofia. E o que ele chega à conclusão? Assim como o espiritismo não pode ser considerado como mais uma ciência, também é impróprio avaliá-lo como um sistema filosófico. Bom, depois vem o problema da religião. Esse é um problema, porque grande parte, inclusive, de espíritas acha que o espiritismo é uma religião. Mas, afinal, o que é uma religião? Aí, as 3 religiões básicas são aí o cristianismo, os judeus, os muçulmanos, mas existem milhares de outras, e que o doutor analisa no seu livro, para chegar à conclusão seguinte: do mesmo modo que não pode ser caracterizado como uma ciência, uma filosofia, descabe reduzir o espiritismo a uma religião, ainda que ideias em sentido contrário, infelizmente, ele lamenta, ainda persistem. Então, ele vai dizer que tem centros aí fazendo batizado, casamento. Teve um centro na Bahia que entrou na justiça para que um casamento realizado, ele cita lá essa decisão da justiça, que ele acha um absurdo a gente ser equiparado a uma religião. E dentro do movimento, tem umas pessoas mais ortodoxas do que essas embalagens aí, ó. Elas não mudam de jeito nenhum. Para elas, a tradução da doutrina espírita tinha que remontar o Fortúnio, lá no século XIX. E eu vou aproveitar aqui para dizer para vocês que realmente o espiritismo não pode ser uma religião, pelo seguinte: conta-se que havia um planeta onde nenhum dos habitantes conhecia a própria figura, porque lá não havia espelho. Providencialmente, um dia, um peregrino passou por ali e deixou à beira do caminho um espelho desses que tem uma alça, que logo foi encontrado por um morador do local. Quando ele se mirou no espelho, naturalmente, ele viu a figura de um homem, que pela força da genética
era muito parecido com o pai dele, falecido já há algum tempo. Então, para ele, o pai dele estava confinado ali dentro daquele objeto. E passou a adorar esse objeto, construiu um sacrário, colocou lá no quarto, e despertou naturalmente a curiosidade da mulher dele, porque as mulheres são um pouquinho mais curiosas do que os homens. Ela queria saber que negócio era aquele que ele pegava toda noite para adorar. Numa ocasião propícia, ela conseguiu a chavinha do sacrário e olhou, e naturalmente viu a figura de uma mulher. E eu sabia, ele arrumou uma amante. E olha que sirigaita era ela, nunca tinha visto. Nisso chega a mãe dela. Mãe, você não acredita? Aí ele chega também. Então estão os três. Ela com o espelho na mão, o marido e a mãe dela, sogra do coitado. Só não acredita que esse traste, eu não sei porque todo marido vira traste nessa hora, esse traste arrumou uma amante, e é meu pai que está aí, a sogra, mãe, deixa eu ver. Ela olhou, você não tem juízo? Trocar minha filha por esse canhão? Vamos lá no seu vigário. Aí foram no seu vigário. Chegaram lá no seu vigário, os três falando ao mesmo tempo, porque é amante, porque é meu pai. Seu vigário, deixa eu ver. Aí eles, olha, estavam paramentados para a missa dominical. Que aqui não tem pai, não tem amante, não tem canhão, não tem sirigaita. Isso aqui é a sua santidade, o Papa. Que ele achava que ele era o Papa do louco. E confiscou aquele objeto em nome, né, da pureza religiosa. Moral da história. Esse planeta onde ninguém conhecia a própria imagem é a nossa Terra. Esse peregrino que passou por aqui um dia é nosso Senhor Jesus Cristo. O espelho que ele nos deixou é o Evangelho. E essas várias personagens da história são as religiões, cada uma querendo interpretar o Evangelho ao seu bel prazer. E o que é pior, não só interpretar, mas querendo impor o seu ponto de vista da interpretação. Será que o Espiritismo é mais um a disputar isso? Bom, Espiritismo e arte. O Espiritismo e arte parece que não tem conexão, mas nós veremos que tem bastante. Afinal, o que é arte? A filosofia define de um jeito, a biologia de outro, ninguém sabe o que é arte na sua realidade. Mas nós podemos dizer que a arte é um processo para fazer qualquer coisa. Quando ela se liga ao belo, aí já começa a complicar, porque aí é a expressão do belo. É chamado, então, belas artes. E isso vem acompanhando o homem, segundo o doutor, estou vendendo aqui o peixe de acordo com o que ele vendeu lá no livro. Começamos a manifestar a expressão artística com o estabelecimento do Homo sapiens. Quando o homem de Neandertal saiu de cena na África e chegou o Homo sapiens, os nossos ancestrais, isso há 40 mil anos, aproximadamente, no Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, ainda os instrumentos eram rústicos, eles começaram a deixar gravuras preciosas para a gente acompanhar a evolução da arte nas cavernas. Isso aí é chamado, então, as pinturas rupestres. Depois veio a arte contemporânea, que a gente, às vezes, tem até medo de achar que aquilo é arte, mas eles falam que é, né? A arte deco, né? Deco. E o doutor faz lá, eu não vou descer minúcias, porque a memória também não é essas coisas, mas vou tentar lembrar o que ele fala das belas artes. As belas artes poderiam ser divididas, primeiramente, em artes visuais. Como diz o nome, nós vamos ocupar o sentido da visão para apreciar esse tipo de arte. Então, começaríamos com as artes pictóricas. Teríamos, então, a pintura, aí temos a Mona Lisa, né? Teríamos o desenho, traço manual, a gravura, ou litografia, mais recentemente a fotografia e o mosaico. Para apreciar essas artes aí, nós precisamos a pictórica do sentido da visão. Como essa daqui, também chamadas artes plásticas, cuja paradigma é a escultura. Nós estamos aí vendo o Pensador de Rodin, todo mundo conhece, e a Vênus de Milo. Milo não é uma pessoa, é uma ilha grega onde ela foi encontrada, essa estátua.
Vênus na mitologia romana, na mitologia grega, Afrodite, a deusa do amor, da sabedoria, do amor, da fertilidade, da beleza. E o autor teria sido um tal de Alexandre da Antioquia. Isso é uma presunção, porque não está escrito nela. O que é interessante dessa estátua é que uma avó, visitando essa estátua lá no Louvre, e a netinha dela, da idade dessa menina, ela roía a unha. E não havia meio de curar essa menina. Já pôs pimenta, esmalte ou nada. Então a menina olhando aí a Vênus, falou, está vendo? Ela começou roendo unha. Olha só que a menina nunca mais pôs a mão na boca. Depois a arte construtiva, aí vem a arquitetura. Aí então temos todos esses sistemas da manifestação da arquitetura. As artes aplicadas, não sei por que também chamada artes menores, nem tanto porque são trabalhos feitos, por exemplo, na cerâmica, tem trabalhos magníficos. Portugal, por exemplo, que agora está sendo o destino do mundo, eu já estive lá várias vezes, vocês vão encontrar na rua, quase todas as casas têm a arte nos azulejos, na cerâmica, em têxteis, em tecidos, em vidros, principalmente nas igrejas, esses vidros antigos, e no marfim, coitados dos elefantes. Agora parece que pararam um pouco, porque senão acabar com os elefantes para fazer arte. E as artes cênicas? As artes cênicas encerram aqui o rol das artes visuais. As artes cênicas, temos a dramaturgia, no teatro, e temos a dança, coreografia, e a sétima arte, o cinema, a televisão, a arte musical, que tem a harmonia, o ritmo, que às vezes ela pode ser composta, que tem aí tudo. Por exemplo, a ópera tem artistas, intérpretes, executantes, tudo juntos ali nessas artes. As belas letras, então, alguns autores mais recentes, porque tem poucos estudos sobre artes, viu? Assim, é difícil da gente entender, porque a gente vai chegar na arte espírita, na arte mediúnica, é complicado. A gente precisa saber um pouquinho, Por exemplo, na arte da palavra, da literatura. Vou pegar esse exemplo para vocês entenderem como é complicado o espiritismo se envolver nisso daí. A arte da palavra, da literatura, nós tivemos gênios da literatura, você tem um agora mesmo, o Victor Hugo, mas não é só, inúmeros aí. E quando a gente recebe, eu digo a gente, porque eu também já trabalhei na editora do Clarim, em Matão, e muitos pretensos médiuns escrevem obras pretensamente mediúnicas, vou dizer pretensamente mediúnicas, por causa do anacronismo. Nós recebemos lá, por exemplo, uma época, um romance dito mediúnico, mas que os personagens aparecem se matando com armas de fogo no século V. Ora, a pólvora só foi inventada no ano 1000 na China. Como que pode um personagem... Isso depõe, inclusive. Então é preciso muito cuidado quando a gente for trabalhar com obra mediúnica, de qualquer natureza, mas também a psicografada. Ainda dentro dessas belas letras, nós temos a poesia. E, afinal, vem aqui a pergunta do doutor. O que tem o espiritismo com isso? Aí ele diz assim, agora nós vamos examinar, fazer aqui nós chamamos de anatomia da definição dele, para chegar à conclusão, por que nós vamos sustentar, se é que achamos, isso aqui fica a critério de cada um, que o espiritismo é uma fonte autônoma do saber, do conhecimento humano. Então, diz o doutor Zalmino Zimmermann, o espiritismo é um sistema de conhecimentos que revela a natureza espiritual do ser humano, sua realidade interexistencial e o processo de sua evolução. Vamos fazer a autópsia dessa definição. Primeiro, ele é um sistema de conhecimentos que revela. Então, o espiritismo é uma revelação. Olha, eu não me canso de ler essa noite umas 2 vezes, porque eu sofro de insônia crônica, o capítulo 1 da Gênese. Caráter da revelação espírita. Ela é, ao mesmo tempo, divina, porque é da iniciativa dos espíritos, mas é humana, porque o seu processo de elaboração
foi feito por homens. Na verdade, foi ele, né, principalmente, mas depois teve os seus seguidores, até hoje nós temos. Então, a revelação espírita difere das outras revelações. Ele cita as outras duas anteriores. Moisés, que foi dirigido ali ao povo hebraico, que ele acha que salvar Kardec, mesmo da revelação mosaica, é apenas o decálogo. Porque as outras leis, Deuteronômio, por exemplo, em hebraico, quer dizer segundo a lei, Deuteros Nominos. Só que são leis estabelecidas para aquele povo que estava saindo do cativeiro no Egito e se dirigindo rumo à Palestina, a Canaã, a terra prometida. Era então uma revelação localizada pessoal. Depois veio o Cristo, também no mesmo povo, o povo hebraico. Ali ele começou a sua revelação, que é a base de tudo, inclusive da doutrina espírita, mas era localizada. Depois, com a palavra rutilante de Paulo, foi até com sacrifício pessoal, ela foi se espalhando e chegou até nós. Até nós vamos chegar na terceira revelação, que foi o Espiritismo. Então, já é diferente. Ela não foi localizada, ela se espalhou pelo mundo todo. As manifestações espíritas ocorrem e ocorrerão na Terra inteira. Ela não está localizada, destinada a um povo privilegiado, não. Ela é dedicada à humanidade. A humanidade é a que recebe essa revelação, a revelação espírita. E Kardec vai explicar que, ao fazer esse trabalho de codificação, de elaboração da doutrina espírita, ele leva em consideração, às vezes, o método científico, sem que, com isso, o espiritismo seja ciência. Ele diz assim: como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente igual às ciências positivas, aplicando o método experimental. Fatos novos se apresentam que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. O Espiritismo os observa, compara, analisa e, remontando dos efeitos às causas, chega à lei que os rege. Depois, deduz-lhes as consequências e busca as aplicações práticas. Então, se fosse ciência, eu falo, o Espiritismo... mas ele não fala isso exatamente. Porque ciência, na época de Kardec, era um todo. Ele misturava com a filosofia, tinha ciência filosófica. Enfim, a revelação espírita é diferente das duas anteriores. Que revela o quê? Revela a natureza do ser humano. Nós, diz a doutrina espírita, não somos corpos que têm alma, diferente. Nós somos espíritos, ocasionalmente usando um corpo de homem ou de mulher para cumprir nosso objetivo durante uma encarnação. Mas a nossa essência é o espírito. Estamos cercados por espíritos. Enquanto encarnados, didaticamente, ele chama o nosso espírito de alma. Quando desencarnado, de espírito. Então, nós estamos com os nossos guias, com os obsessores, porque nós temos a companhia espiritual de acordo com o nosso pensamento. Nosso pensamento é um imã. Se nós pensarmos no bem, teremos uma legião de espíritos para nos ajudar. Se nós pensarmos no mal, teremos uma horda de espíritos malfazejos, querendo também tirar proveito da nossa situação de encarnados. Então, para a doutrina espírita, o homem é um ser trino. Ele é composto do corpo, que está aí à esquerda. Depois nós temos, aliás, à direita, né, o perispírito, que aí ele vai explicar que é mais uma revelação da doutrina espírita, e que quando a ciência, propriamente dita, tomar conhecimento da existência do perispírito, que Paulo chamava de corpo espiritual, conhecido desde a antiguidade, ele terá imensa significação, principalmente na medicina, porque todos os nossos males físicos e mentais já estão registrados no perispírito. Quando nós curamos o corpo, nós estamos curando o efeito, a causa está lá atrás. Quando a medicina conseguir chegar a esse conhecimento, ela dará um salto no progresso. E o espírito, propriamente dito, que é a matriz do nosso ser. A nossa essência, diz ele, que o espiritismo vem trazer, é o ser espiritual. Então, é um sistema que revela a natureza espiritual do homem e vai trazer também o conhecimento, isso, na elaboração da doutrina espírita, dos plexos e dos centros vitais. Os plexos estão aí à esquerda,
eles estão no corpo físico, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico e genésico. E os centros, os chakras, baseado na filosofia hindu, são os chakras coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico e genésico, também em sintonia com os plexos. Isso tem imensa... Vocês acabaram de tomar passe, o resultado na aplicação do passe. Por que normalmente se aplica no coronário? Porque ele se encarrega de distribuir energia por todos os outros plexos, por todos os outros chakras. Mas quando a pessoa tem um problema localizado, nada impede que ela receba, e deve receber, o passe na região que está afetada. Agora, o que está havendo é um pouco de excesso, tanto das passistas quanto dos pacientes. Lá em Franca tem um homem que ficou conhecido porque ele tomava passe o dia inteiro, porque tem passe nas casas durante a semana. Uma vez indagado sobre a razão, ele falou, é de graça mesmo, eu vou tomar isso aí. Isso por parte das pessoas que tomam passe. E também tem casas espíritas que, se a pessoa for ali e não tomar passe, ela não esteve ali. Então, conta-se que um homem chegou numa casa espírita, ali pelas 9 da manhã, tinha uma sessão de passe, e ele foi encaminhado para uma câmara, porque ele não sabia que era câmara. Puseram ele sentado ali e ele ficou. Aí tomou uma bateria de uns 10 passes, aí a certa altura alguém lá, escuta, quantos passos o senhor vai tomar? Eu falei, não vim aqui tomar passe, eu vim entregar a conta de luz, eu não consigo sair daqui. Então, é preciso, o passe é uma terapia. O passe nós temos que tomar quando necessário, porque nós estamos usando a energia do passista, como vocês estão vendo, e o trabalho do espírito que está ali atrás. Isso é uma inovação que o espiritismo... Quem mais trata dessa matéria com tanta cientificidade como o espiritismo? Então, esse é um novo saber que o espiritismo vem trazer para a humanidade, que não se encontra nas outras, nem na ciência, na religião, nas artes, na filosofia. Então, o espiritismo é um sistema que revela a natureza espiritual do ser humano, sua realidade interexistencial. Ou seja, como eu disse há pouco, quando estamos encarnados, que aconteceu com o Napoleão quando foi lá na Assembleia, o nosso espírito se emancipa. Aí vai fazer o quê? Depende. A pessoa que está encarnada ali, o espírito que está encarnado, ele vai vagar durante a noite. Ele pode ir a lugares que ele gosta, por exemplo, vai a orgias, a lugares que não é recomendável, mas que ele não pode ir durante o dia, porque fica mal. Aí ele se aproveita da noite e volta um caco de manhã. Nossa, a noite... Mas é claro, andando por aí a noite inteira. Ou então, ele vai já iniciar trabalhos no mundo espiritual que o estarão aguardando quando ele desencarnar. Então, já começa a trabalhar. Tudo depende do que nós gostamos. É claro que se a gente for estudar o sonho através da psicanálise, o Freud falava em conteúdo latente e o conteúdo manifesto. O conteúdo... Imagine um filme de 2 horas que você não viu ainda e que você assiste a um trailer de 3 minutos. Você vai ter uma vaga noção do filme. Isso acontece com o sonho. Então, o filme, que está o conteúdo latente, ele pode ter 2 horas de duração. E o conteúdo manifesto, que é aquilo que você sonha, às vezes tem 3 minutos, 5 minutos. Mas tudo o resto está ali. Você vai saber da natureza do sono, de onde você esteve durante a noite, da forma como você acorda. O sono, nós temos que aprender a dormir. Eu não posso dizer isso porque eu sofro de insônia, mas quem gosta de dormir, se preparar para dormir. Dormir é uma arte. Você desligar o corpo, as pessoas que entendem, diz que você vai desligando como você desliga uma máquina. Você começa desligando os pés, vai desligando os troncos, os braços, tal, até você dormir, para que o seu espírito se eleve. E pensando no que você vai fazer durante aquele período. Aproveitá-lo para conhecimentos. Quantos artistas, quantos literatos escreveram após um sonho? Acorda e escreve uma obra, às vezes inteira, porque ele recebe as instruções durante o período em que ele está emancipado. Então, aprender a dormir. A mediunidade
Ela é conhecida desde épocas prísticas, ancestrais, só que o Espiritismo veio mostrá-la de uma forma diferente, de várias maneiras dela se produzir, de que todos somos médiuns, na verdade, e que nós precisamos aprender a desenvolvê-la. E o processo de sua evolução. A doutrina espírita é uma doutrina que não é estática, ela é dinâmica, ela está acontecendo todos os dias. E a evolução do ser humano, diferentemente do que o Charles Darwin propôs, como disse agora há pouco, é verdade que nós começamos como os primatas e chegamos até hoje aqui. Mas isso aqui é o corpo físico. Durante todo esse processo, o nosso espírito também vem fazendo a evolução. Então, isso daqui, Dr. Jeremias Rodrigues Vilela, um psiquiatra espírita que já desencarnou, ele não deixou escrito, mas eu tenho palestras dele, algumas em áudio, já outras em vídeo, e ele fez um trabalho extraordinário. Ele disse que o nosso inconsciente, que nós falamos agora há pouco, diferentemente também do Freud, então a doutrina espírita vem corrigir o Darwin e vem corrigir também o Freud. Aqui nós estamos vendo os 3 reinos, a fase pré-anímica. Fase pré-anímica porque ânima em latim quer dizer alma. Durante toda a evolução, desde o mineral, nós começamos então na pedra, como diz o Livro dos Espíritos, a evolução se faz do átomo ao arcanjo. Aqui quando nós vemos aqueles musgos sobre a pedra, nós estamos vendo a passagem do mundo mineral para o vegetal. Né? Então está evoluindo. O princípio inteligente, que mais tarde vai ser o nosso espírito, ele está sendo elaborado nessas entranhas da vida, lá no passado. Nós todos começamos lá. Isso está no Livro dos Espíritos. A evolução se faz do átomo ao arcanjo, que também começou por ser átomo. Está escrito com todas as letras no Livro dos Espíritos. Depois, no mundo vegetal, tem aquelas plantas carnívoras, elas são até artimanhosas, elas criam uma artimanha para atrair moscas do que elas se alimentam. Então, temos as plantas carnívoras, que é já a passagem do mundo vegetal para o animal. E depois, chegamos no mundo animal, toda aquela evolução das espécies que o Charles Darwin escreve no seu livro, que seria fastidioso repetir aqui, mas aí termina a fase pré-anímica do nosso inconsciente. Mas está tudo aí, no nosso inconsciente. Como passamos por feras, por animais mais dóceis e tudo, e chegamos aqui na transição, digamos assim, do mundo animal mesmo para a fase hominal. Aí nós temos várias primatas nessa imagem que está o Gift, que está se movimentando. Nós começamos a evolução já da fase anímica. Então, a pré-anímica, antes da gente receber o livre-arbítrio, então fomos feras ali, essa parte feroz que nós estamos, de vez em quando falamos, mas como que eu fui agir desse jeito? Eu não sou isso. Está tudo ali, nos porões. Se nós pudermos imaginar a mente humana, imagine uma casa que tem um porão grande, escuro. Ali é nosso inconsciente, a fase pré-anímica, as feras que nós somos estão todas presas ali. Depois, no térreo, onde nós moramos, é o ego, é o que nós estamos vivendo agora. E no sótão, em cima, é o superconsciente, é a consciência, que vai nos punir ou nos recompensar de acordo com a forma que nós conduzimos aqui no térreo, cedendo ou não às pressões que vêm do porão do inconsciente. Está dando para entender? Né? Bom, então, depois de terminada a fase pré-anímica, começa a fase anímica. Aí nós tivemos inúmeras reencarnações. Fomos homens, quem é hoje mulher, fomos mulher, quem é hoje homem, fomos patrões, quem é hoje empregado, e vice-versa. Tudo que nós pensávamos, nós já passamos na experiência. Isso tudo está arquivado no nosso inconsciente, no extrato anímico. Então, se a gente imaginasse lá no porão também 3 estratos, lá embaixo no chão de fábrica está aquela fase pré-anímica, depois é a fase anímica, essas que nós fomos ultimamente, e finalmente a fase personímica, que é essa que nós vivemos hoje. Persona em grego quer dizer máscara. Então nós somos uma individualidade que em cada encarnação assumimos uma personalidade diferente. Porque os gregos usavam essa máscara
porque eles não tinham os recursos hoje nos anfiteatros deles, as tragédias gregas, as comédias, os atores usavam uma máscara que tinha uma espécie de um alto-falante aqui, rústico, para as pessoas ouvirem lá atrás. Então, isso é uma persona. Em cada encarnação, nós encarnamos uma personalidade nova, uma máscara nova, mas o nosso passado está tudo ali. Então, só para lembrar, nosso inconsciente tem a fase pré-anímica, antes de receber o livre-arbítrio, anímica, desde o livre-arbítrio até que nós passamos pelos outros países, às vezes até outro planeta. Aí depois a fase personímica, que é dessa personalidade, que começou no dia que eu nasci e vai durar até o dia que eu desencarnar. Então, os princípios básicos que informam a doutrina espírita, que estão aí, quando tomados isoladamente, eles pertencem ao acervo da humanidade. Mas ninguém teve a ideia de englobá-los e formar uma nova filosofia, uma nova fonte de conhecimento, abrindo perspectivas revolucionárias para a compreensão do problema do ser, do destino e da dor, mas apresentados em extraordinária síntese. Não se perde numa linguagem complicada, não se dirige a um grupo iniciático. Ele está ao alcance de qualquer pessoa que tenha boa vontade para querer mudar, porque ele sabe que para onde ele irá terá uma vida melhor, de acordo com o depoimento dos espíritos que lá estão, ou pior, isso nós somos escravos do que nós já fizemos, mas somos senhores do que ainda vamos fazer. Como dizia o Chico, ninguém pode voltar atrás para fazer um novo início, mas pode fazer um novo início para fazer um final diferente. Tudo depende de nós. Essa é, então, a doutrina espírita que vai ser uma nova fonte autônoma para a humanidade. E dentro dos estudiosos, nós temos aí Gabriel Delane, principalmente no seu livro Evolução Anímica, demonstrando tudo isso daí. O Tratado de Metapsíquica, escrito pelo Charles Richer, Prêmio Nobel de Fisiologia, que também se dedicou principalmente ao estudo do ectoplasma, uma nova contribuição da doutrina espírita para o saber humano. William Crookes, que estudou a fundo a mediunidade de materialização através da médium Florence Cook, conta que naquele tempo eles faziam testes rigorosíssimos com as médiums de medo de fraude. E quando ele propôs estudar o fenômeno da materialização da Kate King, através da Florence Cook, ela diz: doutor, eu concordo com o senhor, mas com uma condição. Se ao final dos seus estudos o senhor chegar à conclusão que eu sou uma fraude, o senhor manda me prender. Mas se o senhor chegar à conclusão que esse fenômeno é real, o senhor vai ter que dizer isso publicamente. E depois de estudos demorados, e cortou até um pedaço do cabelo do espírito da Kate King, e ele escreveu para a Sociedade Psíquica de Londres, rigorosíssimo: senhores, o fenômeno espírita não apenas existe, como eu acredito nele. E também, aqui no Brasil, na psicobiofísica, o doutor Hernani Guimarães Andrade, Leon Denis, que foi o seguidor principal, após a desencarnação de Allan Kardec, José Herculano Pires. Isso estou dizendo apenas alguns dos vultos do Espiritismo que vêm trazer essa contribuição para o mundo receber uma nova fonte de informação. E o doutor Zalmínio colocou aí que lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em 1859, o próprio Wolfgang Amadeus Mozart, em espírito, transmitiu por meio do médium Brian Dogeval uma sonata tocada ali mesmo na Sociedade Parisiense por uma ex-aluna de Chopin. E também, no século ainda de Kardec, Victorien Sardou, que foi médium e também frequentava a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, escreveu e ensinou uma peça chamada Espiritismo, um nome explícito do Espiritismo, pela Sarah Bernhardt, que era uma das principais artistas da época e espírita, e também amiga de Allan Kardec. Isso estou falando dentro da arte. Aí o Teatro de la Renaissance, onde essa peça foi encenada. E na Inglaterra, Rosemary Brown, que recebeu inúmeras sinfonias de espíritos que foram grandes
músicos aqui na Terra. A Ivone do Amaral Pereira, no seu livro Devassando o Invisível, vem nos dar a notícia de que Frédéric Chopin, que viveu de 1810 a 1849, apenas 39 anos, mas que numa encarnação passada tinha sido Rafael Sanzio, durante a Renascença, e antes de Rafael Sanzio, ele foi Ovídio, um poeta romano. E na pintura mediúnica seria também desnecessário lembrar vocês dos grandes pintores que têm desfilado dentro do movimento espírita, até fora dele, trazendo novas manifestações. Então, quando nós estamos hoje, no início do século XXI, o que é que espera a doutrina espírita? Aquilo que Leon Denis falou. A doutrina espírita será o que os espíritas fizerem dela. Isso vai depender exclusivamente de nós. Quem quiser achar que o espiritismo é uma religião, continua achando. Que ele é ciência, religião, filosofia, que continue. Mas fica aí a proposta do Dr. Zalmino Zimmermann, nesse livro precioso, editado aqui por esta casa, que é Espiritismo no século XXI. E para encerrar, vou encerrar com arte, com o Victor Hugo. No ano passado nós falamos desejo, hoje nós vamos falar. O homem é a mais elevada das criaturas, a mulher, o mais sublime dos ideais. Deus fez para o homem um trono, para a mulher um altar. O trono exalta, o altar santifica. O homem é o cérebro, a mulher o coração. O cérebro produz a luz, o coração o amor. A luz fecunda, o amor ressuscita. O homem é um gênio, a mulher um anjo. O gênio é imensurável, o anjo indefinível. A aspiração do homem é a suprema glória, a aspiração da mulher é a virtude extrema. A glória traduz grandeza, a virtude traduz divindade. O homem tem a supremacia, a mulher a preferência. A supremacia representa a força, a preferência o direito. O homem é forte pela razão, mas a mulher é invencível pela lágrima. A razão convence, a lágrima comove. O homem é capaz de todos os heroísmos, a mulher de todos os martírios. O heroísmo enobrece, o martírio sublima. O homem é o código, a mulher o evangelho. O código corrige, o evangelho aperfeiçoa. O homem é um templo, a mulher é um sacrário. Ante o templo nós nos descobrimos, ante o sacrário ajoelhamos-nos. O homem pensa, a mulher sonha. Pensar é ter cérebro, sonhar é ter na fronte uma auréola. O homem é um oceano, a mulher é um lago. O oceano tem a pérola que embeleza, o lago tem a poesia que o deslumbra. O homem é uma águia que voa, a mulher um rouxinol que canta. Voar é dominar os espaços, cantar é conquistar a alma. O homem tem um fanal, a consciência. A mulher tem uma estrela, a esperança. A consciência guia, mas a esperança salva. Enfim, o homem está colocado onde termina a terra, a mulher onde começa o céu. Muito obrigado, bom dia a todos.